Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores no maior do Nordeste. O clima esquentou de vez nos bastidores da Ilha do Retiro. Em pleno ano do maior investimento da história do clube, o futebol do esporte vive um momento conturbado dentro e fora de campo. Contratações milionárias, jogadores de desempenho questionável e uma campanha decepcionante têm sido o combustível de uma verdadeira crise política no clube rubro-negro. O episódio mais recente envolve um nome de peso na história do Leão. Um áudio vazado de um grupo de WhatsApp revelou duras críticas do ex-dirigente Fred Domingos, multicampeão pernambucano e presente em momentos marcantes da história do esporte, como o título brasileiro de 1987, a Série B de 1990 e a conquista da Copa do Brasil de 2008. No áudio, Fred Domingos dispara contra a atual gestão rubro-negra. Ele destaca a falta de experiência no comando do futebol, o que, segundo ele, estaria levando o clube a erros grotescos e decisões amadoras. Para Fred, a situação é tão grave que, caso o rumo não mude, o rebaixamento será inevitável. Outro ponto levantado por Fred é o afastamento deliberado de lideranças históricas do clube, um movimento que, na visão dele, contribuiu para o isolamento da atual diretoria e a perda de referências técnicas e institucionais no comando do futebol. Mas as críticas não param por aí. O dirigente ainda questiona a falta de critério nas contratações e aponta a forte influência de empresários nas decisões do clube. De acordo com ele, um único agente teria emplacado nada menos que 5 jogadores no atual elenco. E segundo apurações do jornalista e radialista Wellington Araújo, do canal WA Repórter 100, esses atletas seriam o atacante Carlos Alberto e o lateral Matheus Alexandre, duas das contratações mais caras da história do clube, ao mesmo tempo, entre as mais contestadas pela torcida. Completam a lista o volante Duqueiroz, emprestado pelo Zenit da Rússia, e a dupla vinda do RB Bragantino, o zagueiro Lucas Cunha e o atacante Arthur Souza. Confira a fala do dirigente. Meus amigos aqui do grupo, muito bom dia. Se é que a gente possa ter um bom domingo depois de ontem, né? Mas eu vou dar aqui a minha opinião, já que vocês solicitaram. Eu acredito muito na renovação dos quadros diretivos do clube. Até porque, né, nós vamos, ao longo do tempo, envelhecendo, né? Tá certo? Só que você, para fazer essa renovação, você tem que ter, por trás, pessoas experientes para orientar os novos dirigentes, né? Mostrar como é que se dirige um clube da grandeza do esporte, como é que se deve se comportar numa vestiária, porque a vestiária diz tudo. A vestiária é o ambiente onde você detecta todos os problemas e encontra todas as soluções para os casos que acontecem cotidianamente, não é? E eu faço uma analogia muito simples. Você, para chegar a ser um médico, um advogado, um engenheiro, um economista, você tem que ir para uma sala de aula, estudar e aprender. E você aprende com quem? Aprende com os seus professores, que teoricamente são pessoas mais velhas, que já aprenderam o ofício e transmitem esse conhecimento para os alunos, para os mais novos. No futebol não é diferente, não. Eu, quando fui para o esporte, como diretor, porque eu fui ex-atleta de basquete durante 14 anos, quando eu fui convidado para ir para o esporte, como diretor de futebol, eu fui para o futebol amador. E lá eu tive um grande mestre, que foi Dr. Eurico Amaral. Quando eu fui profissional, eu tive outros grandes mestres, como Romildo Moreira, Severino Otávio, Vanderson, não é? Vários outros dirigentes, Zé Antônio Alves de Melo, Costinha. Essas pessoas me passaram conhecimentos e eu fui absorvendo, fui me dedicando, fui estudando e me tornei um dirigente do Departamento de Futebol Profissional. Depois assumi a vice-presidência de futebol por várias ocasiões
né? Tive a felicidade de montar diretorias competentes, né? E nesses quadros, eu puxei e ajudei a formar um Pedro Lacerda, um Zeca Lacerda, um Antônio Júnior, não é? Tive também um mestre que conhece tudo de futebol e principalmente de vestiário, que chama-se Ricardo Brito, tá certo? E fui absorvendo esses conhecimentos. E daí me tornei um dirigente, sem falsa modéstia, campeoníssimo. Dos 45 títulos de campeão pernambucano que o Sport tem, eu ajudei a ganhar 14, ou seja, um terço dos títulos, né? No meu currículo também como dirigente, eu tenho Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, tive campeão brasileiro da Primeira, tive campeão da Copa do Brasil. Então tudo isso me fez absorver esses conhecimentos. Então eu não posso concordar com um clube como é grande o nosso esporte, você pegar dois meninos, né, que era o Rafael Campos, que hoje é o atual vice-presidente executivo do clube, e o Guilherme Falcão, que não tem vivência no futebol, não tinham e não tem vivência no futebol, e botar ele em cargo de comando e cargo diretivo no futebol. E aí, meu amigo, nesse mundo do futebol, nos bastidores, existe uma figura chamada empresário de atleta. Se você não tiver o expertise, não tiver o network e o conhecimento do mercado, você vai contratar bucha de canhão. Entendeu? Como o Sport contratou, gastando uma fortuna. Eu tive a oportunidade de uma vez dizer ao presidente atual de que se eu tivesse, ao longo desses meus quase 40 anos dirigindo o futebol do esporte, um presidente que me desse um orçamento de 60 milhões para eu formar uma equipe, eu estava disputando hoje vaga na Libertadores da América, sem falsa modéstia. Então eu acho que o grande erro da atual gestão no departamento de futebol é exatamente isso: terem colocado garotos novos que não conhecem futebol, não sabem o que é uma vestiária, e abdicaram, não quiseram ajuda daqueles mais velhos, os famosos cabeças brancas, ou os dinossauros, ou os ultrapassados, como eles dizem que nós somos ultrapassados, não é? E o resultado está aí. E na minha humilde opinião, eu acho, quero estar errado, mas eu acho que o Sport já está rebaixado. Eu acho que o Sport não tem a menor condição de ganhar 15 jogos desses 29 que faltam para tentar escapar de um rebaixamento. Infelizmente, esse pessoal que está lá ganhará um título de tricampeão em rebaixamento, né? Porque Yuri foi da gestão de Gustavo e derrubou o Sport. Depois ele derrubou o Sport novamente quando nós entregamos a ele o cargo de presidente. Eu deixei o Sport em 8º colocado, tá? A 1 ponto do 5º colocado na primeira divisão. E eles assumiram e rebaixaram o Sport através de Augusto Carreiras, que também tinha rebaixado o Sport na gestão de Gustavo do B. Então, eu não quero crer que o Sport escape. Gastaram 60 milhões, estão desesperados, vão gastar o que tem e o que não tem nessa abertura de janela agora, não é? Você veja que é um erro primário. O Sport tinha um cabeça de área chamado Zé Wellington. E não renovaram o contrato dele porque ele pediu um aumento de 30 mil reais no salário. Resultado, ele foi embora para Fortaleza. E agora estão atrás dele. E não vão conseguir, sabe por quê? Porque quem está querendo ele é o Fluminense. E ele vai saber que para ele é melhor ir para o Fluminense do que vir para o Sport, na situação que o Sport está. Então são erros primários
erros grotescos de pessoas que eu não diria que têm má fé, mas diria assim que são inocentes. E futebol, amigos velhos, não é para inocente. Futebol profissional, se você não tiver conhecimento, preparo, network, ter contatos no futebol brasileiro como um todo, os empresários deitam e rolam. Está aí o resultado. O mesmo empresário hoje tem 5 atletas do esporte. E vou dizer uma coisa, nenhum dos 5 comigo não teria contratado. Nenhum desses 5 do mesmo empresário não teria contratado. Porque não são jogadores com capacidade técnica para vestir a camisa do esporte. E aí, meu amigo, o fracasso é uma notícia já anunciada. Por isso que eu não acredito que o esporte escape, infelizmente. E aí o prejuízo é maior. Por quê? Porque além de você gastar o volume de dinheiro que você gastou, não é, nessa gestão, você vai deixar de ter uma receita para o ano de televisão de 100 a 120 milhões para ter uma receita de 10, 12 milhões. Então, é uma coisa muito delicada, não é? E aquele que for assumir o clube depois, se prepare para descascar o abacaxi. Infelizmente vai ser assim. Essa é a minha humilde opinião. Espero, desculpe o longo áudio aqui que eu estou gravando, mas eu continuo com o mesmo pensamento. Pelo esporte, tudo sempre. Um abraço, bom domingo a todos. E aí, torcedor rubro-negro, o que você achou das declarações de Fred Domingos? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!